O pessoal que está em casa acompanhando a gente, mais um boletim, esse o de número 75, desde que nós iniciamos a apresentação e a divulgação desses dados epidemiológicos aqui no estado. Mais um dia de grande enfrentamento ao Covid-19 e hoje nós tivemos a confirmação de 118 casos positivos e de, infelizmente, 17 óbitos. Nós saltamos para 4.437 casos positivos. Temos 2.262 casos descartados e 251 óbitos, numa taxa de letalidade de 5,7. Essa demonstração do crescimento dos casos positivos, governador, e dos óbitos demonstra a importância da prorrogação do decreto, a importância de que a população faça cada vez mais a sua parte, que a gente passe a levar cada vez mais a sério as orientações médicas. A gente tem trabalhado ouvindo a ciência, discutido com os médicos diariamente aqui em Alagoas, no sentido de que nós possamos preservar vidas com uma rápida retomada da economia assim que possível. A gente entende a angústia, a aflição das pessoas que estão querendo retomar o trabalho, querendo retomar a sua vida normal, mas nesse momento é muito importante que a gente priorize vidas, que a gente pense nos nossos cidadãos que nesse momento estão passando por dificuldades, internados em hospitais. A gente está com uma taxa de ocupação muito alta, governador. Por mais que a gente tenha avançado nos últimos 45 dias com um grande crescimento de leitos de UTI, de leitos clínicos, nesse intervalo abrimos o Hospital Metropolitano. Sexta-feira a gente inaugura o Hospital de Campanha com 150 leitos, mas nada disso será suficiente se a população continuar adoecendo ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, e para eu finalizar aqui, para passar a palavra para o nosso governador, nós inauguramos o Centro de Triagem do Benito Bentes na última segunda-feira e nas primeiras 24 horas ele já atendeu 350 pessoas. Então, considerando que no Benito Bentes a gente tem uma UPA, no Benito Bentes nós temos postos de saúde da prefeitura e mesmo assim, uma nova porta aberta já teve uma presença e um atendimento de 350 cidadãos daquela região. Isso demonstra a nossa necessidade de continuar ampliando a assistência, mas demonstra também a necessidade muito urgente da população se conscientizar e evitar a aglomeração, porque o vírus está se espalhando rapidamente e nós precisamos da ajuda de todos para contê-lo aqui em Alagoas. Muito bem, o secretário Alexandre Aires acabou de apresentar os dados do informe epidemiológico de hoje e eu queria falar com as pessoas, inicialmente, que eu gostaria de me solidarizar com todos os alagoanos e alagoanas que perderam algum familiar ou algum amigo nessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, um momento de dificuldade extrema para o Brasil e para o planeta, que ao mesmo tempo a gente vive uma crise sanitária duríssima que abala os fundamentos das mais diversas economias mundo afora. Por isso, nós precisamos enfrentar esse momento todos juntos. É hora de cada um de nós olhar o que a gente pode fazer mais. Fazer mais pelo nosso Estado, fazer mais pela nossa família, fazer mais pelos nossos amigos. Um momento em que todos, integradamente, precisamos construir a solução para a saída dessa pandemia. Nós estamos prorrogando o decreto do dia 20 de maio até o dia 31 do mês de maio. Estamos prorrogando porque há necessidade de manter o isolamento social. Há necessidade que o Estado tenha mais tempo para atender as pessoas que estão nos hospitais, para ampliar a rede hospitalar ainda mais e para estar apto a receber mais pessoas no futuro próximo. Eu digo isso com a tranquilidade de quem já experimentou momentos outros difíceis, mas certamente nunca experimentamos aqui em Alagoas, né, secretário Alexandre Aires, um momento como esse. Um momento em que, ao mesmo tempo, há escassez gigantescas de recursos no governo federal, no governo dos estados e nos municípios, escassez de equipamentos, escassez de medicamentos, escassez de insumos, escassez também
de profissionais de saúde. E mesmo assim, a gente tem que articular esforços para oferecer mais leitos, mais tratamentos para as pessoas e assim trabalhar para que Alagoas perca o menor número de vidas possível. Por isso, é fundamental que a gente prorrogue o isolamento social, para que você mantenha o distanciamento, para que você possa ficar em casa e possa colaborar com as medidas do governo e assim a gente conter essa pandemia. Nós vamos ampliar o prazo do decreto. O decreto será, em suas linhas gerais, o mesmo decreto anterior, mas nós mudaremos a abordagem da fiscalização, porque agora, depois da experiência dos últimos períodos, nós vamos fiscalizar mais para o cumprimento do decreto exatamente nas áreas da região metropolitana de Maceió e da região metropolitana de Arapiraca, onde os casos mais aumentaram, para que a gente dê foco ao trabalho que o Estado realiza, para que a gente aumente os resultados e para que a gente dê tempo para a rede de saúde pública se ampliar mais para atender cada vez mais pessoas. Nós vamos entregar o hospital de campanha nessa sexta-feira, né, Alexandre? E chegaremos muito próximos aos 1.000 leitos que nos comprometemos a entregar. Mas depois de chegar bem próximo aos 1.000 leitos, nós percebemos que vamos ter que nos esforçar mais, que vamos ter que fazer mais entregas para enfrentar as dificuldades dessa pandemia. Por isso, pessoal, o trabalho vai ter que ser feito em duas frentes. O governo luta duramente para ampliar a oferta de serviços e ampliar os leitos. E a gente espera que você colabore cumprindo as medidas de distanciamento social, ficando em casa quem puder, para que a gente avance no sentido de oferecer tratamento a mais pessoas. Então era isso que eu tinha a dizer. O decreto recebe uma prorrogação, não há nenhuma razão para não haver mudanças até o dia 31 de maio, pode ser que elas aconteçam, dado a necessidade. Queria informar a todos os alagoanos que a rede de saúde pública se aproxima da lotação máxima, que a rede privada de saúde já está lotada há alguns dias, então resta ao povo alagoano a rede pública de saúde, que ainda tem algumas vagas, mas se aproxima da lotação máxima. Mesmo entregando o Hospital Metropolitano, mesmo construindo as UTIs do Hospital da Mulher, mesmo abrindo novos centros de triagem para sintomas gripais. Nos últimos dias, nesses últimos 45, 60 dias, né, secretário? Nós mais do que dobramos a rede de UTI de Alagoas. Alagoas tinha, na rede pública, 180 UTIs. E nós já construímos 207 novas UTIs. E estamos hoje com 387 UTIs. E vamos até o final dessa semana levar essas 207 novas para mais do que 220, para cerca de 225. Mesmo assim, esse esforço não tem sido suficiente para atender o gigantesco crescimento da demanda que a gente tem observado, fruto da pandemia de coronavírus. Queria comunicar ao povo alagoano que hoje mais cedo, aproveitar a audiência das televisões aqui presentes e a audiência da rede social, hoje mais cedo eu falei com o presidente Jair Bolsonaro, direto ao telefone, e falei com o ministro da Saúde, General Pazuello, tratando das dificuldades de Alagoas que eu gostaria de dividir aqui. A gente vê, Brasil afora, a rede privada, né, Alexandre, socorrendo a rede pública. A gente vê agora o governador do Distrito Federal dizendo que vai contratualizar leitos com a rede privada. A gente vê o prefeito de São Paulo dizendo que vai procurar a rede privada para contratar mais leitos. E eu dizia ao ministro que, infelizmente, em Alagoas, a gente não tem mais como contratar leito na rede privada. A rede privada já está lotada. De maneira que a gente precisa ampliar os leitos do setor público. E eu falei para o ministro o seguinte, que é fundamental que o Ministério envie os respiradores para ajudar o estado de Alagoas nesse momento. A gente se aproxima da nossa
lotação máxima, e fomos um dos poucos estados do Brasil que não recebemos. Como eu já tinha feito isso, o Ministério Público Federal também já tinha cobrado, eu queria afirmar a todos em primeira mão que o ministro Pazuello, general Pazuello, garantiu a Alagoas que enviaria essa semana ainda os respiradores para o estado, para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa rede de saúde. O estado solicitou 60. O general disse que ia tentar mandar 30, mas estava verificando dentro da contingência que ele tem todo dia que enfrentar, quantos poderia mandar, mas me garantiu que nós receberíamos a primeira leva até o final dessa semana. Eu espero que isso se concretize, né, secretário? Para que a gente siga ampliando os serviços de saúde para o nosso povo. O estado de Alagoas está firme, a luta é muito dura. Nós vamos chegar ao momento de ver a nossa rede com capacidade máxima, com lotação máxima. Então é fundamental que o alagoano colabore, que o alagoano fique em casa, mantenha as medidas de isolamento social. Não é fácil. Eu queria dizer a vocês que eu, Renan Filho, o secretário Alexandre, o prefeito de Maceió, os prefeitos das cidades do interior, nós não gostaríamos de estar vivendo esse momento. Nós gostaríamos de estar vendo a nossa economia como estava funcionando antes, com o nosso turismo bombando, dando exemplo a outros estados do país, com o setor de serviço crescendo, com a agricultura crescendo e se diversificando em Alagoas, com a indústria avançando. Enquanto o PIB do Brasil no ano passado cresceu pouco mais de 1%, o nosso tinha crescido quase 2,5%. Nós gostaríamos de ver Alagoas e o Brasil inteiro crescendo. Mas, infelizmente, essa pandemia está ceifando muitas vidas. Nós nos aproximamos de 20 mil vidas perdidas no Brasil aí nos próximos dias. O Brasil já disputa no nível internacional entre os países que têm o maior número de mortes nessa pandemia, o que é muito triste, o que demonstra a necessidade que a gente tem de apoiar as medidas de isolamento, de auxiliar os estados na preparação, para que a gente tenha condição de tratar mais pessoas e para que com isso a gente veja o Brasil e o nosso estado vencer essa pandemia. Queria tocar no último ponto, que eu tenho visto na imprensa e na sociedade também alguns questionamentos com relação a medicamentos. O secretário Alexandre Aires também assinou ao Ministério da Saúde hoje um ofício solicitando novas remessas de medicamentos, especialmente hidroxicloroquina e azitromicina, que são os dois medicamentos mais utilizados para o tratamento de Covid-19. O Ministério da Saúde mudou a sua regulamentação para o uso de cloroquina hoje. Nós estamos reunidos com a Sociedade Alagoana de Infectologia permanentemente para decidir qual é o caminho que nós vamos seguir no estado, mas o que é certo é que nós vamos aumentar a precocidade do tratamento e aumentar a precocidade do internamento em leito clínico, porque isso ajuda a salvar mais vidas, ajuda a menos pessoas precisarem de UTI, mas o que mais ajuda, sem dúvida, é o isolamento social. O melhor tratamento para o momento é não adoecer, porque quando a pessoa adoece, infelizmente, essa doença é de um risco diferente para cada cidadão. Às vezes, dentro da mesma casa, uma pessoa tem a doença de maneira leve e uma outra pessoa tem a doença de maneira muito pesada. Por isso, a gente precisa compreender que o Estado vai ampliar o tratamento, fazer de maneira mais precoce, integrar os esforços com os municípios, com o governo federal, mas é fundamental o apoio do cidadão nesse momento, e era isso que eu tinha a dizer no momento em que renovamos o decreto por mais 11 dias, do dia 20 até o dia 31 do mês de maio. O governador, se você me permite, só complementando essa questão do medicamento, a gente tem visto e lido muita polêmica e muita discussão sobre acusações de que o governo estaria restringindo a utilização ou guardando esses medicamentos em estoque. E a gente queria aproveitar aqui para esclarecer que esse não é o nosso interesse. O nosso objetivo é ampliar cada vez mais o tratamento dos pacientes, dos cidadãos contaminados aqui em Alagoas. E a gente tem feito esses pleitos junto ao governo federal. Temos tentado adquirir esses medicamentos
junto aos laboratórios nacionais, para que a gente faça essa dispensação sempre a critério médico. Então, quem decide a utilização ou não são os médicos. Eles são os especialistas e as pessoas mais preparadas e capacitadas para decidir se aquele paciente pode fazer uso daquele tipo de medicamento ou não. Então, só para esclarecer, isso não é o interesse do governo e a gente vai continuar nessa luta incessante. Estamos articulando com laboratórios nacionais que se propuseram a doar para Alagoas algumas hidroxicloroquinas, porque elas sumiram realmente do mercado de maneira precoce. Então, estado nenhum no Brasil está tendo acesso a esse tipo de medicamento e a gente tem trabalhado diuturnamente nessa busca. Então, queria esclarecer que para a gente evitar essas discussões paralelas nas redes sociais que só atrapalham, que nós precisamos de muita união em Alagoas para seguirmos. E que sempre... todos, né, secretário, e que todos os medicamentos que estão disponíveis para o tratamento da Covid-19 são utilizados no nosso estado. O estado não tem nenhum interesse de restringir qualquer medicamento, muito antes ao contrário, a gente quer tratar quanto antes as pessoas, mas quem receita o medicamento é o médico, não é o governador Renan, o secretário Alexandre Aires, que receita o medicamento. Quem receita é o médico. Se na receita médica tiver qualquer medicamento e o Estado possua, o Estado entrega o medicamento ao cidadão. E nós estamos trabalhando duramente para abastecer ainda mais Alagoas de todos esses medicamentos, de azitromicina, hidroxicloroquina, medicamentos corticoides e também medicamentos para tromboses, como é que chama? Os anticoagulantes, que são muito importantes também para o tratamento da Covid-19, e dessa maneira oferecer o melhor tratamento. A gente vai cada vez mais antecipar o tratamento, mas sempre ouvindo a ciência, sempre ouvindo a comunidade médica, que é como deve ser feito. Então, acho que essas são as nossas palavras e vamos passar para as perguntas. Governador, boa noite, secretário. Governador, sobre o decreto, há novas restrições? Por exemplo, hoje a gente recebeu a informação de que seria suspensa também a visita a hospitais públicos e privados aqui em Alagoas. Há novas restrições nesse decreto? Não, as visitas já estão suspensas para os hospitais que estão tratando Covid-19. Estão suspensas por quê? Para não contaminar os familiares. Simplesmente assim, não é só aqui, é em todo lugar. As medidas são as mesmas do decreto anterior, nós estamos mudando o critério da fiscalização para fazer a fiscalização focada no resultado do informe epidemiológico. Onde há mais casos, nós vamos fiscalizar mais, porque a gente está vendo um comportamento diferente da doença nas regiões metropolitanas de Maceió e de Arapiraca, baseado no perfil do bairro. Então é muito importante que a gente haja inteligentemente para ir para os lugares onde a doença está afetando mais pessoas. Então a principal mudança do decreto é essa. Isso não quer dizer que nós não continuemos discutindo e não tenhamos novas mudanças nos próximos dias. Podemos ter, porque essa pandemia ela é dinâmica, ela muda a sua atuação muitas vezes. Então a gente observa já um crescimento no interior de Alagoas, diferentemente no decreto anterior. Vai continuar observando para agir dentro da necessidade. Então a principal mudança é a fiscalização. O governador nos falou durante a semana sobre a possibilidade do lockdown. Você já descartou, mas o governo pode adotar isso futuramente. E outra pergunta seria em relação aos feriados. Alguns estados estão optando por antecipar feriados. Alagoas também pode fazer? O lockdown não está descartado. O que houve é que nós não vamos adotá-lo agora. Nós entregamos na sexta-feira o Hospital Metropolitano com 130 leitos e 30 leitos de UTI. Estamos entregando mais leitos. A nossa rede se aproxima da capacidade máxima, como disse o secretário, mas nós vamos entregar agora na sexta-feira o Hospital de Campanha do Centro de Convenções. Então, assim, eu estou me esforçando ao máximo para tentar dar conta do tamanho da pandemia. O próprio nome pandemia diz o tamanho da dificuldade que é fazer isso. Mas, no equilíbrio necessário da sociedade, nós estamos deixando as medidas extremas para o momento extremo, né, secretário? Por isso, nós decidimos, no momento, manter as medidas de isolamento e continuar solicitando apoio da população. Eu acho que essa é a medida mais acertada para esse dia 20 de maio.
Governador, secretário, a gente sabe que esse desrespeito às normas de isolamento social colocadas pelos senhores é justamente também em cima daquele do discurso do saio porque preciso trabalhar. E eu me recordo que o senhor falava que os autônomos, se conseguirem fazer seus ofícios evitando as aglomerações, eles podem continuar fazendo, né, suas atividades. E aí há um contraponto muito grande, por exemplo, em relação à preocupação àqueles que foram citados pelo presidente no último decreto e que o senhor prontamente, salão não pode abrir, barbearia não pode abrir, mas a cabeleireira pode trabalhar, o barbeiro pode trabalhar, se sim, de que forma? Só para a gente entender e exemplificar melhor para quem está assistindo. Todos os serviços, eles estão liberados sem aglomeração. Serviço é diferente de salão de beleza, porque tem vários tipos, vários tamanhos, tem salões que aglomeram pessoas. Por isso eles não estão funcionando no Brasil todo. Mas é óbvio que no atendimento individual, ninguém está contra esse tipo de ação, né, feito domiciliarmente. Esse tipo de ação não está enquadrado no decreto. É óbvio que o cidadão também, por outro lado, está dando soluções, porque ele está se preservando do contágio. Então, assim, o decreto, ele visa o distanciamento social. Então, quanto mais pessoas uma longe da outra, é melhor. Mas ele não pormenoriza em cada função. Então, não tem lá dizendo, a função tal não pode fazer isso. Não é assim. Agora, os empreendimentos, eles não podem funcionar, porque eles aglomeram pessoas, eles criam fila, eles têm um caixa de pagamento que às vezes as pessoas vão juntas naquele local, e isso vai significar, inevitavelmente, mais gente nas filas para os postos de saúde, para as unidades de pronto atendimento, para os hospitais, e é isso que a gente não quer, que a gente quer evitar e que a gente precisa evitar. Aliás, as pessoas têm visto isso nos últimos dias, que a rede de saúde pública de Alagoas está atendendo o maior número de pessoas da história. E mesmo assim, né, Alexandre, não dá conta. Ora, imagina se a gente tivesse com os nossos 180 leitos de UTI apenas. A fila estaria no Hospital Geral do Estado, na unidade de emergência do Agreste. Arapiraca, quando nós assumimos aqui no governo de Alagoas, quando eu assumi o governo, quando o Alexandre entrou como secretário, só tinha no SUS 7 leitos de UTI, na unidade de emergência do Agreste. Tem muito mais agora, por conta desse esforço, do esforço que a gente já tinha feito antes, mas é por isso que o esforço tem que ser conjunto. Por um lado, o Estado faz sua parte, por outro lado, é importante o cidadão colaborar. Governador, boa noite, senhor secretário. Eu queria saber 2 pontos. O primeiro, como é que o senhor vai intensificar a fiscalização com o efetivo policial, de que modo isso vai se operacionalizar? E o segundo é ainda sobre a possibilidade de lockdown. Ficou assim, o que eu compreendi é que o senhor acredita que o Estado ainda consegue, sem ele, dar conta da pandemia. A Sociedade Alagoana de Infectologia havia recomendado que ele fosse aplicado. Então, queria saber qual o critério que definiu que não é para esse momento. Não é que o Estado consegue, sem ele, dar conta da pandemia. A pandemia é muito dura, mas é que o Estado ainda tem alguns leitos e tem aberto leitos nesse momento. Não significa dizer que eu vá esperar até o dia 31 se for necessário. A Sociedade de Infectologia sugeriu isso. Qual é um outro problema? É que outros estados, pelo outro problema que você colocou, decretaram lockdown e não aumentaram tanto o isolamento. A gente tem níveis de isolamento parecidos com outros estados que decretaram medidas mais rígidas. Só um exemplo. No domingo passado, nós tivemos um nível de isolamento maior do que o estado do Maranhão. Eles decretaram lockdown e nós não. Então, é o lockdown que resolve? Ou é o apoio da população, o cumprimento, as medidas do decreto? E a outra coisa que nós vamos mudar da fiscalização, que você perguntou, por que é importante a gente fiscalizar focadamente? Justamente para aproveitar melhor o efetivo. Se você tiver que fiscalizar todo canto, e ali tem 10 bairros, vamos dizer assim, numa região, 3 bairros com muito problema, 3 bairros com menos problema, e 4 bairros intermediários. Você vai escolher fiscalizar todos igualmente?
Não, nós vamos fiscalizar primeiro os que têm mais problemas, justamente para diminuir a curva de contágio. É assim que a gente vai trabalhar como estratégia nos próximos dias. Nenhuma medida está descartada. Nós vamos agir com muita serenidade. Toda vez que chega próximo de um decreto desse, né, Alexandre, as pessoas começam a especular muito. Aliás, soltaram um monte de decreto diferente aí nas redes sociais. Então, assim, vamos ter calma, vamos trabalhar com a serenidade necessária para a gente encontrar as saídas para essa pandemia de maneira conjunta, como falei no início. O presidente, ele chegou a dizer o porquê ele não ter enviado ainda esse material aqui para Alagoas, porque eu lembro até numa coletiva, aqui mesmo com o secretário, eu perguntei, né, sobre esses ventiladores, que ele tinha publicado nas redes sociais dele que teria enviado para Alagoas, e no entanto não chegou, até agora. Não, ele não tratou especificamente, porque o presidente não acompanha no detalhe essas questões, mas ele me remeteu para o ministro Pazuello, que falou por que não mandou ainda, por dois motivos. Primeiro, porque tem adquirido poucos, não tem uma aquisição grande, e que o governo federal priorizou. Eles acompanham diariamente, pelos nossos, exatamente por esses dados aqui, os estados que têm uma situação mais crítica. Então a gente viu aí como ficou Pernambuco, o Ceará, o Amapá, o Acre, o Amazonas. Foram estados que demandaram uma ajuda maior no início. Eu disse ao ministro, como sugestão, que ele fizesse duas coisas. Que ele distribuísse uma quantidade padrão para todos e priorizasse com uma quantidade maior aqueles que precisam mais, porque assim o Ministério atenderia todo mundo. Essa é uma ideia mais justa, porque senão você penaliza aqueles que fazem um bom trabalho. Por exemplo, a Alagoas aumentou leitos de UTI, aumentou leitos clínicos, então não manda o de Alagoas agora não, deixa o de Alagoas mais para frente. Ou seja, penaliza aqueles que têm feito um trabalho mais eficiente no sentido de ampliar a rede hospitalar. Mas assim, a conversa foi boa, o ministro foi atencioso com nós, com nós alagoanos ao conversar comigo e disse que essa semana vai mandar os respiradores e eu espero que dê tudo certo. Muito bem, então vamos às perguntas da internet, dos jornalistas, começando pelo Cláudio Márcio, da Rádio Alternativa FM e site Virou Notícia de Delmiro Gouveia. Diante da ampliação das medidas, há a possibilidade de um suporte e apoio maior às cidades do interior? Sim. Eu e o secretário Alexandre Aires, ainda nesse final de semana, vamos visitar Arapiraca, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema. Estamos ampliando os leitos no interior, conversando com os municípios, também para os municípios colaborarem, porque a gente tem observado o crescimento do número de contagiados no interior e vamos ampliar também a rede de tratamento em saúde. Além disso, auxiliar sobretudo os municípios, que é quem toca a rede de saúde em atenção básica no interior, né, secretário? Inclusive, iremos dar um aporte financeiro para os municípios que possuem UPA, para que eles possam ampliar a assistência, colocando mais médicos, e a gente possibilite que o cidadão tenha um acesso mais rápido a um primeiro atendimento. A gente tem sentido essa necessidade e com isso a gente vai dar essa condição, inclusive com novas centrais de triagem também espalhadas no interior. Certo. Pergunta agora do Carlos Roberts, TV Alagoana. Governador, até que ponto as pressões de várias formas, os comentários em redes sociais e até mesmo os apelos de diferentes classes trabalhadoras ou patronais tiveram influência nessas decisões contidas no decreto de hoje? Olha, é óbvio que a sociedade ela deve, conjuntamente com o governo, escolher o melhor caminho a seguir. Eu tenho ouvido a todos. Não é pressão, é diálogo. O diálogo existe. Ontem fizemos diálogo com o setor produtivo, o secretário Alexandre diariamente dialoga com a sociedade médica, com a classe médica, com a ciência, porque um governo não deve tomar decisão sozinho, ele deve tomar decisão depois de ouvir a todos. O que é fundamental nesse momento? Salvar vidas, respeitando a medicina e a ciência, e verificar qual é o espaço que o Estado tem para permitir que as pessoas tenham uma vida mais próximo possível ao normal. É assim que a gente tem trabalhado. Entretanto, todas as medidas estão no nosso radar e a gente pode tomá-las assim que achar conveniente.
Pergunta agora do Carlos Madeiro, do UOL. Gostaria de saber se o governo pretende manter o uso da cloroquina e outras medicações, mesmo com a publicação na segunda-feira da diretriz do Consenso das Sociedades Médicas de que ela não tem efeito, mas tem riscos. E o Comitê Científico do Nordeste também recomenda retirar a cloroquina da lista. Não, nós não vamos retirar a cloroquina, nós vamos utilizar a cloroquina se ela for recomendada pelo médico. Aqui em Alagoas o respeito é a classe médica. Quem decide o medicamento que o cidadão vai utilizar é o médico, não é o Renan Filho, não é o Conselho Científico do Nordeste e nem é o Ministro da Saúde. Quem decide é o médico. Nós vamos fazer uma recomendação, né, secretário Alexandre? De qual é um protocolo de utilização que recomenda as melhores práticas, entretanto quem decide é o médico. Pergunta agora do Guilherme Carvalho Filho, do site Melhor Notícia. Governador, como o senhor avalia essas manifestações que estão descumprindo o isolamento social e pedindo intervenção militar no país? Hoje, na capital, foi realizado na Avenida Fernandes Lima. A Polícia Militar tem a obrigação de intervir de alguma forma nesses atos de aglomeração? Além de desrespeitar o decreto, a apologia à ditadura militar é crime no Brasil, previsto na Lei de Segurança Nacional e na Lei dos Crimes de Responsabilidade, além do Código Penal. Olha, a Polícia Militar tem sim que intervir. O Brasil está vivendo um momento de muita dificuldade, uma pandemia. Essa mesma manifestação aí totalmente incorreta para o momento, não pela opinião política, mas se defende. Ditadura militar não pode no Brasil, é inconstitucional. E também aglomeração não pode no momento. E nós vimos recentemente, né, secretário, um professor da Universidade Federal em que infelizmente faleceu e era um dos líderes dessa manifestação, provavelmente adquiriu Covid num desses momentos, pode ter contaminado outras pessoas e ainda veio a falecer, o que é uma pena para todos. É por isso que o Estado não permite aglomeração, não pela posição política se ela for lícita. Se ela for ilícita, aí é crime. Mas se a posição política for lícita, for uma preferência, a pessoa pode expressar, só não pode expressar aglomerando pessoas, porque isso dissemina o vírus e pode levar pessoas à morte, como já levou aqui em Maceió, em uma manifestação como essa. Pergunta agora do Luiz Filho, da Radiodifusora. Governador, de acordo com os dados do último boletim, 68% do total de leitos já estão ocupados. Alagoas já se aproxima do pico da pandemia? Não, Alagoas se aproxima da capacidade máxima de atendimento, por isso nós estamos expandindo. O pico da pandemia, ele ainda nem chegou nos estados que estão mais avançados com relação a nós. Por exemplo, nós não temos certeza absoluta se já chegou o pico da pandemia em São Paulo, se já chegou o pico da pandemia em Pernambuco. Mas o que nós temos certeza é que a pandemia faz a nossa capacidade hospitalar chegar próximo da lotação máxima, né, secretário Alexandre? E assim, o mundo, Luiz, deixa eu te dizer uma coisa, aproveitar a pergunta do Luiz para responder para todos. O mundo só percebeu que chegou ao pico da pandemia, outros países no mundo, quando as mortes e o número de casos começou a cair. Ninguém previu antes quando ia chegar ao pico. As pessoas perceberam que chegaram ao pico quando casos e mortes começaram a cair. Aí ele olhou assim, eles olharam assim e disseram: o pico foi tal dia. Não dá para ver o pico antes de chegar nele, só depois que a gente passa por ele. Esse é o maior ensinamento dessa pandemia, e a gente não viu em nenhum estado do Brasil ainda o pico ser demonstrado com clareza. Por isso a gente precisa ter muita serenidade nesse momento. Pergunta agora do Tiago Sampaio, do eassim.net. Infelizmente, todas as projeções negativas vêm se concretizando. O total de contaminados e mortos vem avançando, leitos sendo ocupados rapidamente e os índices de distanciamento social ainda são inferiores ao ideal. Por que não o lockdown agora e quais os motivos de deixar para um outro momento? Porque os lockdowns que foram feitos no Brasil até agora aumentaram um pouco o isolamento. Esse é um motivo muito importante que a gente precisa discutir, checar qual é o melhor modelo de lockdown, observar a experiência de outros estados, para se a gente tiver que chegar nesse caminho, nessa medida, que é uma medida extrema, que ela pelo menos surta os resultados necessários. Pergunta agora da Adelaide Nogueira, do ACTA.
Como será a fiscalização? Porque as pessoas não acreditam e não estão cumprindo o distanciamento social. E apenas conscientizar não está resolvendo, infelizmente. Olha, é Adelaide? Adelaide, não é dessa maneira. Alagoas foi, nos últimos dias, o 11º estado no Brasil em isolamento. Isso significa dizer que tem 16 estados no Brasil com isolamento inferior ao nosso. Então, assim, tem uma parcela significativa da sociedade colaborando, as escolas estão paralisadas, portanto os alunos estão em casa, os servidores públicos estão trabalhando remotamente. É óbvio que nem todo mundo colabora, que tem gente que mora numa habitação muito pequena e não aguenta ficar o dia todo em casa, que tem gente que moram 4, 5, 6, 7, 8 pessoas dentro da mesma casa. Por isso o Estado tem que olhar de maneira diferente para cada alagoano, porque eles são diferentes também. E não é fácil, não é simples, não tem receita de bolo, não tem solução mágica. A gente vai ter que enfrentar o vírus fazendo o maior isolamento social possível. É óbvio que a gente queria ter um isolamento social de 80%, porque assim a nossa rede hospitalar não colapsaria e a gente perderia muito menos vida. Isso não é simples. Há no Brasil também gente que defende o isolamento e gente que é contra o isolamento. Eu não digo somente na sociedade, porque na sociedade é óbvio que tem na política, gente defendendo, não fique em casa, sai de casa. E tem gente dizendo, olha, vamos ter calma, vamos ter serenidade, vamos nos preocupar com as vidas. Então isso não é simples de articular, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo o que é correto. E quem faz o que é correto não precisa se preocupar se as coisas vão dar certo ou errado, porque quem segue pelo caminho correto chegará mais próximo, mais rápido ao objetivo desejado. Pergunta agora da Vera Alves, do Jornal Extra de Alagoas. Em Alagoas, que ontem despontava com apenas 44% de isolamento social, as feiras livres e mercados públicos continuam sendo grandes focos de aglomeração, a despeito da determinação de medidas de segurança para o distanciamento entre as pessoas. Carreatas continuam sendo feitas em Maceió sem que haja intervenção por parte das autoridades. O senhor considera que neste contexto de mais de 200 mortos, em que grande parte da população insiste em ignorar o coronavírus, o Estado consiga inibir o deslocamento desnecessário sem ajuda federal? Olha, é difícil, é exatamente a mesma pergunta anterior, muito parecida, ela contextualizou de forma diferente. Nós estamos vivendo no Brasil um processo de divisão. Gente pensa que devemos manter o isolamento social, algumas pessoas são contra, a despeito da grande maioria. Eu recebi hoje uma pesquisa de opinião, a grande maioria no Brasil é a favor das medidas de isolamento, de distanciamento e a preservação das vidas. A maior parte do povo brasileiro está com medo da doença, da morte, da própria pessoa, de um familiar, de um amigo, especialmente cuidado com os mais velhos. Mas essa divisão, ela acontece. Eu tenho sido um democrata, é assim o meu perfil. Eu não gosto de autoritarismo, eu não gosto de levar as coisas na voz alta ou no dedo em riste. Eu acho que a gente deve respeitar as opiniões divergentes, mas tudo também tem limite. Feiras livres, tem muitas que estão cumprindo medidas de distanciamento. É óbvio que numa feira livre, primeiro a pessoa precisa dos bens de necessidade primária, no mundo inteiro, né? E comprar alimentos em feira livre deve ser mantido, porque as feiras, elas são, em Alagoas, uma ferramenta muito forte do abastecimento do cidadão. Agora é óbvio que as feiras livres precisam ter medidas de distanciamento entre pessoas, entre bancas, de higiene, e muitos municípios têm feito isso. A gente precisa fazer mais. Às vezes as pessoas questionam um ou outro local em Maceió, né, Alexandre? E Maceió é a cidade que tem um dos maiores índices de isolamento em Alagoas, justamente pelas dificuldades que Maceió tem tido, porque foi por aqui que entrou o vírus, muita gente se contaminou, muita gente faleceu, é a cidade onde tem o maior número de mortes também, e isso também tem reflexo, mas é um momento muito complexo que nós estamos vivendo no Brasil, um momento difícil. É a primeira vez que a gente enfrenta uma pandemia nesse século, então tem que fazer a conscientização de todos. Por isso, na minha fala inicial, eu disse que é momento de cada um ajudar mais o nosso Estado, as famílias, a sociedade,
porque sem essa ajuda, certamente a pandemia vai adoecer muitas pessoas e muitas pessoas, em decorrência disso, vão morrer. Pergunta agora do Rafael Barbosa, da Imprima FM de Arapiraca. Existe a previsão para o hospital de campanha em Arapiraca, tendo em vista que os leitos estão praticamente todos ocupados? Existe a previsão para no início da semana que vem, né, secretário? E a entrega em quantos dias? Tem 15 dias. Terça-feira a gente deve iniciar o hospital de campanha com 60 leitos clínicos e preparação para 10 leitos de UTI. A gente vai ficar, governador, no aguardo da chegada dos equipamentos, os respiradores, tanto do governo federal quanto os 50 que nós adquirimos junto ao consórcio do Nordeste, mas nós já deixaremos toda a preparação realizada e abriremos de imediato os leitos clínicos. A previsão é que no começo de junho a gente já esteja com esses leitos disponíveis. E eu queria dizer que, para dar uma boa notícia, Arapiraca é a região que nós vamos abrir leitos clínicos em Arapiraca, mais antes desses do hospital de campanha, leitos clínicos em Arapiraca, em Campo Alegre, em Palmeira dos Índios, justamente para aumentar a rede de proteção e assistência em saúde do interior de Alagoas, e todos eles ficarão prontos antes do hospital de campanha, o que vai ajudar muito. Perguntas encerradas, governador. Queria agradecer a todos, dizer que foi um prazer conversar um pouquinho com vocês, dizer que ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, né, Alexandre? Todo mundo gostaria de estar vivendo a nossa vida normal, o governo tocando também aqui a sua agenda tradicional, mas a pandemia chegou, o coronavírus se impôs e virou a agenda dominante no momento e a gente tem que juntos enfrentá-lo. Não há saída para essa crise sem a nossa integração, sociedade e governo, para que a gente encontre o melhor caminho aí nos próximos dias. E eu espero que a gente já esteja mais próximo do fim do que do início dessa grande crise. Né, secretário? Assim eu espero também, e queria finalizar agradecendo a toda a imprensa que tem desde o início demonstrado uma grande solidariedade, um grande profissionalismo e tem encampado com o governo de Alagoas essa luta pela conscientização das pessoas, pela orientação de que o mais importante nesse momento é que todos fiquem em casa, evitem aglomerações e que, se precisar sair à rua, que saiam de máscaras e protegidos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço aí para o pessoal das redes sociais e agradecer também a toda a imprensa que tem sido de muita consciência nesse momento para dissipar fake news, para cumprir o seu papel de informar o cidadão, tá bom? E hoje é dia do técnico de enfermagem. Eu já gravei uma mensagem aqui na minha rede, Alexandre, mas queria mandar um abraço assim, direto para todos eles que estão nos assistindo, porque os técnicos de enfermagem têm cumprido um papel muito importante nesse momento. Têm sido guerreiros em defesa da vida aqui em Alagoas e no Brasil todo. Muito obrigado.